Meus amigos, nós somos muito diferentes entre nós. Iguais na essência, mas muito diferentes. Mas as profundas diferenças entre nós, elas não precisam ser um problema. Homem e mulher, brancos e negros, brasileiros e argentinos, sulistas e nordestinos, ao mesmo tempo que nós somos iguais na essência, nós somos diferentes entre nós. O Criador nos deu a capacidade de conviver em paz e amor, apesar das nossas diferenças. No seu projeto original, as diferenças entre nós deveriam nos enriquecer e nos fazer crescer. Os problemas na humanidade começaram a surgir quando nós trocamos a diferença pela indiferença. E indiferença chama consigo guerra. Guerras dentro de nós, guerras nas nossas famílias, em nossas casas, guerra na sociedade, guerra entre as nações. O autor bíblico já perguntava há 2000 anos atrás de onde vêm as guerras. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tudo começa com a indiferença em relação a Deus. Quando morre a vida de Deus dentro de nós, os problemas começam. Ela nos leva a uma indiferença em relação aos outros. Porque a indiferença em relação ao outro sempre é sintoma da indiferença em relação ao Criador. Se alguém afirmar, diz a sabedoria da Bíblia, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Eu acompanhei nesta semana as eleições americanas, onde foram escolhidos alguns governadores, senadores e deputados. Me chamou a atenção na cobertura da imprensa americana quantas vezes alguém neste contexto mencionava a rivalidade histórica que existe entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Uma rivalidade que levou à assim chamada Guerra da Secessão. Também conhecida como Guerra Civil Americana, ela aconteceu entre 1861 e 1865. Entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse conflito trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do país, afetando diretamente a economia e resultando em um saldo aproximado de 600 mil mortos. O que motivou esse conflito? Esse conflito foi motivado basicamente pelas diferenças existentes entre o norte e o sul, durante o século XIX. No norte havia a predominância do trabalho livre assalariado. No sul, o sul, por sua vez, era dependente do trabalho escravo. Como resultado, 600 mil mortos. Irmãos contra irmãos. Indiferença, rivalidade, guerra e morte. É sempre assim. Não deixemos, meus amigos, chegar as coisas nesse ponto em nosso país. Vejam a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No fundo, uma guerra entre irmãos. De novo, indiferença, rivalidade, guerra, morte, destruição. Aliás, as primeiras páginas da Bíblia nos contam como tudo começou.
no início da história entre dois irmãos. Os primeiros, que na verdade viveram aqui na terra, chamados Caim e Abel. De novo, indiferença, rivalidade, guerra, morte. A família e os relacionamentos próximos parecem ser o solo no qual a indiferença brota e germina com uma força extraordinária. Muito cuidado, meus amigos. Quantos relacionamentos e quantas famílias que começaram muito bem terminam em uma tragédia. No domingo, dia 6 de novembro, faleceu de um infarto fulminante o ex-ator e agora pastor Guilherme de Pádua, aos 53 anos de idade. Com a ajuda de sua então esposa, Paula Tomás, Guilherme assassinou brutalmente, no dia 28 de dezembro de 1992, a atriz Daniela Pérez, filha da escritora e roteirista Glória Pérez. Guilherme e Daniela estavam fazendo um par romântico na novela De Corpo e Alma, dirigida pela mãe de Daniela. As investigações da polícia apontaram que o motivo do brutal assassinato foi a ganância. Guilherme estaria assediando Daniela para que ela arranjasse com a sua mãe um espaço de maior destaque para ele na novela. As pessoas testemunharam que o assassino queria tirar proveito da amizade e da proximidade que ele tinha com Daniela para ter benefícios pessoais. Como ela se negou, foi brutalmente assassinada. Indiferença, rivalidade, guerra e morte. Guilherme foi condenado a 19 anos, enquanto Paula, que estava grávida, a 18 anos e 6 meses. Eles cumpriram 7 anos em regime fechado e depois foram colocados em liberdade condicional. Como durante o processo, Guilherme tentava cada vez mais incriminar Paula, o casamento dos dois acabou. Guilherme, afirmando ter se convertido ao sair da cadeia, se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. 3 meses antes de morrer, Guilherme de Pádua gravou um vídeo com um pedido de perdão. No seu canal no YouTube, ele postou um vídeo dizendo que muitas pessoas o julgavam e não acreditavam na sua conversão. Veja o que Guilherme disse: não tiro a razão de quem duvida da minha conversão. Muitas vezes acordo e pergunto para Deus: eu creio no Senhor mesmo? Eu tenho fé? Eu amo meu próximo? Ou eu estou na igreja só por interesse? Ou quero de alguma forma encobrir a culpa, amenizar a culpa que eu sinto dentro de mim? Não sou uma pessoa normal. Alguém que cometeu um crime tem 1000 pensamentos que não são comuns. Já fui uma pessoa normal e sei que a diferença de alguém que não cometeu um crime. Sei que o que me tornei depois de cometer um crime. Em seu pedido, em sua tentativa de pedir perdão, Guilherme ainda dirigiu-se pessoalmente para a mãe de Daniela, Glória Pérez, e para Raul Gazola, que na época era o marido de Daniela. Veja o que ele disse: eu sei que esse pedido de perdão talvez não signifique nada, porque o perdão é um dom de Deus e tem mais a ver com quem perdoa do que quem é perdoado. Se eu estivesse no lugar de vocês, provavelmente eu não perdoaria. Não espero perdão, mas deixo aqui registrado o meu pedido.
Glória Pérez, meus amigos, nunca conseguiu perdoar Guilherme. Entre o assassinato da sua filha e a descoberta dos criminosos, demorou algumas horas. O assassino, Guilherme, teve a petulância de, nesse período, visitar e dar um abraço na mãe e no marido de Daniela, que estavam numa delegacia. E nessa visita, ele fingiu, tendo assassinado Daniela, ele, no entanto, fingiu querer consolar a mãe e o marido. E aí, diante deste pedido de perdão, Glória Pérez disse o seguinte: é claro que as pessoas podem ser recuperadas, mas isso não inclui os psicopatas. Não se tem notícia de psicopata recuperado. E Paula e Guilherme são psicopatas de carteirinha. O tempo não cura nem ameniza nada, disse Glória Pérez. Também Paulo Gazola, o ex-marido de Daniela, quando soube do falecimento de Guilherme de Pádua, disse o seguinte: hoje o mundo acordou melhor. O ar acordou mais limpo e foi feita a justiça divina. Que siga sendo feita a justiça divina para todos os que habitam o nosso planeta. E que aqueles assassinos inescrupulosos paguem, lá do outro lado, a dívida que tem que ser paga. Meus amigos, sem entrar aqui em méritos e julgamentos, em todos os casos, uma coisa fica clara nessa história trágica: indiferença, rivalidade, guerra e morte. A história é sempre a mesma. Para nossas vidas, nossas casas, nossos relacionamentos. É indiferença que brota quando, por indiferença em relação a Deus, nós matamos a vida de Deus dentro de nós. Já dizia o poeta: o pior não é morrer algum dia. O pior é aquilo que morre dentro de nós enquanto ainda estamos vivos. Cuide, meu amigo, minha amiga, com as guerras em sua família. Facilmente, pessoas que se amavam tornam-se indiferentes umas às outras. Eu estou relendo as cartas de um diabo a seu aprendiz, um livro extraordinário de C.S. Lewis. E nesse escrito ele nos lembra que há dois males em nossos dias. O primeiro, segundo C.S. Lewis, é que as pessoas não acreditam que demônios existem. O segundo mal é que as pessoas acreditam que ele existe, mas elas sentem um interesse excessivo e doentio pelos demônios. Por isso, vigiai e orai, é a recomendação do próprio Jesus. Para C.S. Lewis, a guerra que acontece dentro de nós logo se estende para o ambiente familiar. Normalmente começando no convívio entre marido e mulher, na forma de diferentes e pequenas indiferenças. C.S. Lewis vai falar de hábitos de irritação mútua, pequenas azucrinações diárias. Tem isso na sua casa? Ou quando nos tornamos escravos de uma rotina irrefletida que torna a vida sem graça. Ou quando duas pessoas vivem juntas por muito tempo e adquirem um tom de voz e expressões faciais insuportavelmente irritantes para o outro. Você conhece isso? Ou ainda quando nos tornamos escravos das pressões do cotidiano. Eu perguntava há poucos dias para um amigo recém-casado, alguns meses,
e perguntava para ele como está a vida de casado. E eu me assustei com a sua resposta. Ele disse, está corrida. Percebe o problema? A gente entra numa rotina irrefletida, de uma vida corrida, e a gente se torna indiferente para as necessidades e as carências do outro. Essas pequenas indiferenças, meus amigos, elas desviam o nosso olhar do outro para nós mesmos e para as coisas. E aí a gente passa a não se preocupar mais com o outro, com as necessidades e com as dores do outro. Não prestamos mais atenção nos seus problemas diários. No final, não estamos mais casados com uma pessoa real, mas sim com uma pessoa imaginária. Nos tornamos estranhos morando dentro da mesma casa e sob o mesmo teto. A esposa de um conhecido meu, um tempo atrás, se suicidou. E quando aconteceu, ele me disse o seguinte, eu jamais imaginaria que ela pudesse fazer algo assim. Indiferença. C.S. Lewis conclui a sua reflexão quando ele diz que a indiferença em relação ao Criador se revela na vida do casal quando eles não oram mais juntos. E tudo tende a desandar. A oração, meus amigos, é como um escudo que protege as nossas vidas. O escritor americano Gary Chapman escreveu um excelente livro chamado As 4 Estações do Casamento. Ele retrata que no casamento a gente só entende o clima quando olha da janela para dentro. E é lá que estão as 4 estações do casamento. Há tempos onde é verão, cheio de alegria, celebração e atividade. Há tempos onde a vida se parece com o outono, que carrega ares de tristeza, de angústia, de perda. Há outros tempos onde a coisa se parece com a primavera, onde há expectativas, promessas, oportunidades de recomeços. Mas existe também o inverno, que por sua vez é a época da frieza, da indiferença e do isolamento. Gal Costa, falecida nesta semana, disse numa ocasião, a nossa estupidez não nos permite ver o amor. Eu diria, a nossa indiferença, que mata a vida de Deus dentro de nós, por consequência, mata a alegria e mata o amor que existe ou deveria existir entre as pessoas. O que eu faço com isso? Há uma música que nós cantamos com alguma frequência em nossa comunidade, e essa música chama-se Dia Especial. Veja um trecho dela. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Mas te vejo e sinto no brilho desse olhar, que me acalma e me traz força para encarar tudo. Meus amigos, esse olhar tem um nome: Jesus Cristo. Nós cantamos também uma canção que se chama Tão Profundo, que na verdade é uma oração. Diz o seguinte: nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso e abraça-nos. E aí veja a conclusão: só Ele pode devolver a vida aos nossos corações.
Queridos, essa vida, a vida de Deus, que Jesus Cristo coloca dentro de nós quando nós o acolhemos em nossa vida, essa é a vitória contra a indiferença, contra a rivalidade, contra as guerras e contra a morte. Jesus Cristo pode devolver a vida de Deus aos nossos corações quando nos entregamos a Ele. A vida que nos transforma de pessoas indiferentes em pessoas que fazem diferença na vida uns dos outros. Josué foi líder do povo de Deus quando Israel tomou posse da terra onde eles vivem hoje. Quando Deus devolveu vida ao coração de Josué, ele tomou uma decisão de deixar a indiferença completamente de lado, e tomado pela vida de Deus, ele passou a fazer diferença na vida de outros. Por isso ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, tenha coragem para ser diferente. Deixe a indiferença de lado e assuma o compromisso de fazer diferença. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu conheces muito bem a nossa humanidade, conheces a nós mesmos, Senhor, e sabes quantas guerras há dentro de nós, quanta coisa nasce nas pequenas indiferenças e rivalidades que se criam dentro de nós e que se espalham pela nossa família, pela nossa sociedade, na forma de indiferenças, de guerras, de disputas, trazendo um ar de morte sobre esse mundo. Ó Deus, o que nós te pedimos, devolve vida aos nossos corações. Ajuda-nos a fazer a escolha certa e a tomar essa decisão de acolher e receber Jesus Cristo, que é a vida dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Profundo, tão imenso e envolve-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele